Fala galera, seja você bem-vindo ao canal. Vamos falar sobre... Meu nome é Leandro Lestat e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre Gênesis de 28 a 33. E essa aula ela tem um nome muito especial porque ela está totalmente relacionada ao templo, né? E ela fala sobre certamente o Senhor está neste lugar. E essa aula, na verdade, ela mostra pra gente algumas coisas bem importantes relacionadas ao que o Senhor espera de nós, né? E como nós podemos nos achegar um pouquinho mais a Ele também. Então, se você curte falar desse assunto, se você gosta de falar um pouquinho mais sobre o Evangelho, principalmente esse ano, né? Nós estamos vendo aí o Velho Testamento. Então, não deixa de curtir esse vídeo. Também não deixa de compartilhar com seus amigos, para que eles também possam compreender essas coisas e também aprender e saber um pouquinho mais sobre o que nós estamos falando aqui, ok? Galera, eu queria fazer um pedido para vocês. Eu não tenho permissão, na verdade, de falar o nome dessa pessoa, mas é uma amiga muito querida minha. E eu queria pedir para vocês que vocês pudessem colocar em suas orações o nome dela, né? Na verdade, eu não posso dizer o nome dela, mas eu queria que vocês colocassem em suas orações a situação sobre minha amiga. Ela acabou de perder o marido dela, ela não é membro da igreja, ela está numa situação bem desesperadora e ela está se sentindo muito mal porque na verdade o esposo dela era o provedor da casa e ela está numa situação muito difícil. Então assim, eu não tenho permissão de falar o nome dela aqui, principalmente no canal, mas que vocês possam pedir pela amiga do Leandro, né? Pedir ao Pai Celestial para que possa dar forças para ela, para que ela possa superar esse momento tão triste, né? Tão desamparador para ela, e é um momento de desamparo mesmo, né? É muito triste passar por isso. Nós que somos membros da igreja, a gente entende um pouquinho mais. E pra gente é difícil estar passando por momentos assim. Então imagina para quem não é membro, né? Então, se vocês puderem colocar o nome, pelo menos colocá-la nas suas orações, para que ela possa receber conforto do Pai Celestial nesse momento, ok? Caso ela autorize, depois eu coloco aqui nas mensagens, eu coloco o nome dela e tudo mais, mas por enquanto eu não tenho essa autorização, ok? Então só se vocês puderem oferecer orações ao Pai em lembrança dessa minha amiga, ok? Obrigado pela atenção de vocês. E vamos lá para a nossa aula de hoje. Como eu disse, essa aula ela tem um tom bem especial, né? Na aula passada a gente entendeu um pouquinho sobre como aconteceu toda aquela situação, né, com Isaac, Rebeca. Depois a gente viu a situação entre Esaú e Jacó. E por último nós vimos que Esaú tinha feito uma promessa que ele iria, né, matar Jacó. E aí Jacó teve que achar uma maneira de fugir, né? Então a história de hoje, da nossa aula de hoje, começa exatamente nessa parte, quando Jacó ele decide então cair fora de onde eles estão, para que eles ele possa encontrar uma maneira de sobreviver. E ele tinha que sair daquele lugar também para que ele pudesse encontrar uma esposa para ele, porque senão ele não estaria cumprindo aquela promessa que tinha sido feita para o pai, né? De que ele casaria com alguém que fosse do convênio. Lembrando que os cananeus eles adoravam ídolos, né? Eles se envolviam também em outras práticas também assim contra o Senhor, ofensivas ao Senhor. Já Esaú não, Esaú ele casou com uma filha de Ismael, ou seja, ele se casou fora do convênio ali. Só que Jacó ele não queria isso para ele, então ele teria que sair dali. Então um dos motivos também que ele saiu dali não foi somente para fugir de Esaú, mas também para que ele pudesse encontrar a herdeira dele, né, que ficaria para sempre com ele. Isaac chamou Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe:
Isso está lá no capítulo 28, versículo 1. Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Então ele falou para ele, ó, faz o seguinte, sai daqui e vai para essa terra chamada Padã Arã. Ele tinha que ir lá para a casa de Labão, e lá Labão, ele teria filhas, né? Uma das filhas seria a esposa, então, de Jacó. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Então o Senhor deu aqui a chance para que Isaac pudesse abençoar Jacó antes dele ir. E na verdade a bênção que Isaac deixou para Jacó é a bênção abraâmica, né, que a gente já conhece. Olha lá, que te faça frutificar, que te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E é interessante a gente notar isso, porque é exatamente o que aconteceria com o que viria depois de Jacó, né? Porque na verdade Jacó seria o pai das tribos de Israel. Então, todas essas tribos de Israel viriam de Jacó. E te dê a bênção de Abraão, a ti, a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Então existe uma bênção que Isaac deixou para ele, né? Quando Abraão e sua semente haviam de continuar fora do mundo, tanto no mundo como fora do mundo continuariam então essa semente dele tão inumeráveis quanto as estrelas, se contasses os grãos de areia na praia ou pudesses enumerar. Ou seja, exatamente aquela bênção abraâmica que a gente viu em aulas atrás. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol se havia posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. Aqui nós temos um dos sonhos mais interessantes do Velho Testamento, né? Uma das histórias mais interessantes aqui, relacionadas a um sonho, a uma revelação que o Senhor deu, no caso aqui, para Jacó. E eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. Então tem uma citação aqui falando um pouquinho sobre esse sonho que Jacó teve. Quando Jacó viajava de Berseba até Arã, ele teve um sonho no qual viu a si próprio aqui na terra, na base de uma escada que conduzia ao céu, em cujo topo se encontrava o Senhor, e que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Diante daquilo, ele conscientizou-se de que os convênios que fizera com o Senhor eram os degraus da escada. Interessante isso, né? Os convênios que ele tinha feito com o Senhor eram então esses degraus da escada, e que ele mesmo teria de subi-la. Ele teria que cumprir cada convênio daquele para que pudesse chegar até o Senhor, para que ele pudesse obter então as bênçãos prometidas, bênçãos que lhe dariam o direito de entrar no reino dos céus e de viver em íntima associação com o Senhor. Devido ao fato de, naquele local, ele havia encontrado o Senhor e feito convênios com ele, Jacó considerou sagrado aquele lugar e deu-lhe o nome de Betel, uma contração da palavra Beit Elohim, que significa literalmente casa do Senhor. Quando a gente fala de casa do Senhor, a gente está falando de templo. Ele disse nessa ocasião: Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó não somente atravessou o portão do céu, mas vivendo à altura do convênio que fizera, continuou a progredir eternamente. O Senhor declarou o seguinte a respeito de Jacó e de seus ancestrais Isaque e Abraão: porque fizeram nada mais do que as coisas que lhes foram mandadas. Entraram para a tua exaltação, de acordo com as promessas, e se assentaram em tronos.
e não são anjos. Olha que interessante, mas são deuses. Isso está lá em Doutrina e Convênios, capítulo 1, versículo, ou melhor, capítulo 32, versículo 37. O que nós tiramos de toda essa citação aqui? Nós precisamos receber as ordenanças de salvação proporcionadas pelo Evangelho e nós precisamos guardar os convênios a elas associados, para que nós possamos voltar então à presença de Deus. O presidente Meriden Romney, ele falou o seguinte: Jacó percebeu que os convênios que havia feito com o Senhor eram os degraus. Se a gente precisa prestar atenção nisso, né? Naquela citação que eu acabei de ler agora, ele viu que os degraus eram esses convênios. Os templos são para nós o que Betel foi para Jacó. Então, o que nós estamos fazendo para que nós possamos nos achegar ao templo do Senhor? O que nós estamos fazendo para atravessar esses degraus e chegar à morada do Senhor? Muitas vezes o Senhor está tentando se aproximar de nós por meio de várias coisas. Mas o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer que está nos atrapalhando na subida desses degraus? No cumprimento dos convênios que nós fizemos para que nós possamos nos achegar ao Senhor. Essa é uma pergunta que a gente pode pensar e refletir sobre isso. Porque o sonho que Jacó teve aqui foi exatamente isso. O que nós podemos fazer, o que nós estamos fazendo para cumprir os convênios, para que possamos então ganhar a exaltação. O templo, ele é a casa de Deus. Ele é a porta para a vida eterna. Né? Lá no versículo 16 e 17 fala um pouquinho sobre isso. Né? Tendo acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Quando ele fala que terrível, não é de temor, não é de filme de terror, mas é o sentimento de assombro, né? Sentimento de reverência. Ou seja, quão assombroso é esse lugar. Então, que tipo de reverência nós devemos ter por esse lugar? Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. O templo é a porta dos céus. No templo nós podemos nos comunicar com o Senhor, na casa dele, na sala celestial. Eu não sei se você já teve oportunidade de passar pelo templo. Eu não sei se você já teve oportunidade de estar na sala celestial. Mas que sentimentos, você que já esteve nessa sala, que sentimentos você já teve ou que sentimentos você tem de que você está ali naquele momento em conexão direta com o Senhor? Jacó jurou que se o Senhor estivesse com ele, ou melhor, Jacó jurou que se o Senhor estivesse com ele, Jacó o serviria como seu Deus. Como parte desse voto, Jacó se comprometeu a pagar dízimo ao Senhor. Então, quando ele está falando aqui pagar dízimo ao Senhor, ele está falando que o Senhor estabeleceu condições de convênios que nós faríamos com ele. Então, quando ele fala aqui que ele pagaria dízimo ao Senhor, ele está falando que ele cumpriria os convênios que ele fez com o Senhor. Quando Jacó chegou a Harã, ele encontrou então Raquel, uma das filhas de Labão, junto a um poço. Labão recebeu muito bem Jacó e o convidou a ficar na tua casa. Quando Jacó disse que era irmão, então, de Labão. Ou seja, era uma outra maneira de dizer: olha, somos todos família aqui. Mais especificamente, Labão, ele era então tio de Jacó. Então depois disse Labão a Jacó, lá no versículo 15: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Então ele falou: olha, não é porque você é da família que você vai trabalhar para mim de graça. Me fala aí, quanto que eu devo pagar para você? E Jacó amava Raquel. Ele viu Raquel pela primeira vez ali, né? E ele se apaixonou por Raquel. E disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais nova.
Então disse Labão: melhor que eu a dê a ti do que a dê a outro homem. Fica comigo então. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Então ele serviu ali, né, o seu tio, por lá 7 anos, né? Após Jacó ter trabalhado por 7 anos para casar com Raquel, Labão o enganou, fazendo casar com a sua filha mais velha, Lia, ou Leia, né? Tem alguns lugares aí que dá o nome dela como Leia e outros lugares como Lia. Vamos chamar ela aqui de Lia. Então Labão justificou suas ações alegando que a filha mais velha deveria casar-se primeiro. Então, como que Labão justificou tudo isso? Olha, eu precisava que a minha filha mais velha casasse primeiro, então por isso que eu a entreguei para você primeiro. Labão disse a Jacó que ele ainda podia casar-se com Raquel depois do banquete nupcial de 1 semana para Lia. Mas Jacó teria que concordar em trabalhar por mais 7 anos para Labão. Então Jacó concordou com as condições. Lembrando que naquela época o Senhor aprovava os casamentos plurais de Jacó, tá? Então o que Jacó estava fazendo ali não era pecado, ele casar com Leia e depois casar com Raquel, tá? Então o casamento plural naquela época ele estava aprovado pelo Senhor. O que nós aprendemos com isso daqui? Principalmente que nós precisamos trabalhar diligentemente e ser pacientes ao buscar obter as bênçãos que o Senhor nos prometeu. Então essa é uma das coisas que nós aprendemos aqui com essa história que aconteceu com Jacó. Lá no manual do Instituto está falando o seguinte: poderíamos atribuir o sucesso de Labão às seguintes possibilidades, né? Nessa história de Labão ter enganado Jacó. Por serem irmãs, Raquel e Leia, ou Lia, provavelmente eram de altura, peso e compleição semelhantes. Em segundo lugar, era costume dentre as mulheres de Harã usarem um véu. Em terceiro, Labão era pastor. E como era típico as pessoas que realizavam aquele trabalho, ele morava em tendas e não numa habitação permanente. Então o interior de uma tenda durante a noite pode ser muito escuro. E finalmente, sabendo qual seria a reação de Jacó se descobrisse com antecedência a substituição que fizera, Labão deve ter dito a Leia que falasse o menos possível, a fim de não denunciar o engano, senão quando já fosse muito tarde para repará-lo. Ou seja, somente quando tivesse sido consumado tudo. Embora tivesse exigido de Jacó que trabalhasse mais 7 anos em troca de Raquel, Labão permitiu-lhe que contraísse matrimônio com ela, tão logo passassem os 7 dias. Ou seja, as festas espousais realizadas com Leia e que cumprisse após o casamento o período de serviço que acertara. A concessão de servas às filhas fez das primeiras propriedade direta das esposas e não de Jacó. Por conseguinte, quando futuramente as servas tiveram filhos de Jacó, estes foram considerados legalmente como progenie de Raquel e de Leia, que elas eram as primeiras. Ok? Lá no versículo 30 fala o seguinte: e uniu-se também a Raquel, e amou também Raquel mais do que Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Como eu falei agora há pouco, né? Ele teve que esperar somente 7 dias para que ele casasse com Raquel. Só que aí, vendo pois o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Quando fala que desprezada é porque ela era menos amada. Na verdade, o Jacó ele amava mais Raquel, né? Porque o interesse principal dele era por Raquel e não pela Lia. Mas o Senhor, vendo isso, ele abriu a madre de Lia, deu a chance para que Lia não fosse estéril e que ela tivesse filhos, coisa que não aconteceu com Raquel por enquanto. E concebeu Lia e deu luz um filho, chamou seu nome Ruben, porque disse: porque o Senhor viu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu um filho, dizendo: porquanto o Senhor viu que era desprezada, me deu também este, chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez
e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez se juntará meu marido a mim, porque 3 filhos lhe dei. Por isso chamou seu nome Levi. Existia uma competição ali, né, entre Leia e Raquel, porque Leia, ela queria o tempo todo chamar mais atenção ali de Jacó, porque Jacó estava mais interessado na Raquel. Então a forma dela, que ela achou de isso acontecer, é dar filhos ali para Jacó. E ter filhos homens, que é o que estava acontecendo com Leia, era um privilégio muito grande naquela época, era a cultura daquela época. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Então, só nessa história ali, 4 filhos nasceram de Leia. Então, naquela época e naquela cultura, era considerado uma grande honra para uma mulher gerar filhos do sexo masculino. Então, por causa disso, surgiu um espírito competitivo ali entre Leia e Lia, né, e Raquel, acompanhando de desapontamento e frustração também. Raquel não podia ter filhos naquele momento. Ela deu a Jacó a sua serva Bila, para que ele se casasse com ela. Então ela pegou a serva dela, Bila, e deu para Jacó. Lia, com medo de não poder ter mais filhos, da mesma forma, deu também a tua serva, Zilpa, para que Jacó se casasse com ela. Então, na verdade, agora tinha Bila e Zilpa, que eram as servas das esposas de Jacó. No final, Jacó e suas esposas tiveram então 12 filhos e uma filha. A posteridade dos 12 filhos de Jacó tornou-se conhecida então como as 12 tribos de Israel. Então é interessante quando a gente para pensar nisso, né? Porque a gente tem ali, cada filho de Jacó tinha um nome. E existe um significado para esses nomes. Por exemplo, Ruben, a mãe era Leia. Ele tinha o significado de eis um filho. E a razão pelo qual recebeu o nome seria a alegria por ter um filho. Aí teve Simeão, que significa ouvindo. Levi, que significa junto. Judá, que significava louvor. Dan, que significava juiz. Naftali, que significava lutando. Gade, que significava fortuna. Azer, feliz. Isacar, galardão. Zebulon, morada. José, aumentador. Benjamim, filho da destra. Então lá no capítulo 30, versículo 22, depois dessa história toda, fala o seguinte: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Então ele permitiu então que Raquel tivesse uma filha, no caso, né? O que nós podemos aprender nesse versículo 22 que poderia nos ajudar quando passamos por dificuldades? É interessante porque o Senhor manteve uma promessa para Raquel e ele providenciou para que isso acontecesse. Quando nos deparamos com problemas, nós devemos reconhecer que Deus, ele não se esquece de nós. Ele não vai se esquecer da gente, se nós cumprimos a nossa parte. Lá no capítulo 31, versículo de 1 a 3, fala o seguinte: então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai obteve ele toda essa glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, eis que não era para com ele como anteriormente. Então ele percebeu que a situação com Labão não era mais a mesma ali no capítulo 31. E disse o Senhor Jacó: retorna à tua terra, a terra dos teus pais, a tua parentela. E aí ele fez uma promessa para Jacó: e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, ao seu rebanho. E ele conversou com elas aqui. É interessante porque ele chamou as duas esposas para que pudessem discutir esse plano que o Senhor tinha dado para eles. Então não foi uma coisa que ele decidiu sozinho, né? Ele permitiu que as esposas ali pudessem participar dessa decisão. Mas olha que interessante a promessa do Senhor. E essa promessa faz muita diferença depois, porque ele fala que sempre estará com ele. Iniciaram então a jornada à terra de Canaã, enquanto Labão estava fora tosqueando as ovelhas. Ao partirem,
Raquel pegou alguns dos ídolos do pai. Então, a palavra ídolos aqui pode se referir a ídolos domésticos e que alguns acreditam que eles representavam também o dote de Raquel. O que era um dote? Se a gente parar para ver. Eu peguei isso lá do Manual do Instituto. O dote era uma parte importante do casamento. Encontramos esse costume registrado pela primeira vez numa experiência vivida por Jacó, que trabalhou durante 7 anos para Labão a fim de ganhar um dote de Raquel, né? O pagamento relativo ao serviço por ele prestado, aqueles 7 anos, o pagamento daquilo pertencia à noiva. Então esse pagamento é o que é chamado então de dote, passando a ser então seu dote. Assim sendo, Raquel e Leia podiam dizer com justa indignação que haviam sido vendidas por seu pai, já que estes não lhe pagara o dote que lhes era devido. Então, na verdade, o que aconteceu? Jacó ele não deu o pagamento para Raquel e Leia, né, naquele momento. Então, esse dote não foi pago. Então, o dote era o capital da família. Representava, então, uma segurança para a esposa caso ocorresse um divórcio por culpa do marido. Nós não sabemos por que Raquel pegou os ídolos, ou porque Labão o chamou de meus deuses. Quando Labão voltou para casa, ele ficou sabendo da partida de Jacó e descobriu que seus ídolos haviam desaparecido. Olha essa história, hein, gente? Então ele perseguiu Jacó e sua família e após 7 dias os alcançou. E a gente tem uma continuação dessa história, né, do versículo 25 e 29. Labão, pois, alcançou Jacó e armara Jacó a sua tenda na montanha. E armou também Labão com seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Lá no 29. Poder havia em minha mão para vos fazer mal. Isso é Labão falando para Jacó. Poder havia em minha mão para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales Jacó nem bem nem mal. Olha a promessa do Senhor se cumprindo aqui, que nada de mal aconteceria com Jacó. Então Labão vasculhou o campamento de Jacó, procurando seus ídolos, mas ele não encontrou nada, porque Raquel os havia escondido embaixo de uma almofada que ela usava quando ela estava montada lá no camelo. Então, depois que Labão terminou de procurar os seus ídolos, Jacó relembrou então como Labão o havia tratado mal em inúmeras ocasiões nos 20 anos, né, precedentes ali. Ele falou o seguinte, lá no 42: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fores comigo, por certo me despediras agora com mãos vazias. Deus atentou para minha aflição e para o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Jacó então e Labão fizeram um convênio de que não feririam um ao outro. Então Labão retornou para sua própria terra. Só que agora, lembrando o que estava acontecendo lá na última aula, a gente sabia que Esaú ele tinha prometido que ia acabar com Jacó, se encontrasse com Jacó novamente. Quando Jacó estava chegando naquela terra, né, lá em Canaã, Jacó enviou mensageiros para Esaú. Então os mensageiros voltaram e relataram para Jacó sobre o exército que Esaú tinha de 400 homens. Lá no versículo 11 fala o seguinte, uma oração que Jacó fez para o Senhor: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que não venha e me mate, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então o Senhor relembrou do convênio que tinha sido feito com ele, né? E Jacó relembrou desse convênio também, e ele pediu, implorou aqui ao Senhor que Esaú não fizesse mal, nem a ele, nem às esposas, nem aos filhos dele. Então Jacó instruiu então que os seus servos fossem divididos ali, né,
que dividissem também 600 dos animais dele em vários grupos e entregassem esses animais em grupos como um presente para Esaú. Tem duas perguntas aqui para a gente. Como o fato de orarmos pedindo auxílio ao Senhor nos ajuda a saber o que podemos fazer para vencer as dificuldades? Uma outra pergunta para você também. Por que é tão importante, depois de orar, que nós também façamos tudo o que pudermos para vencer nossas dificuldades? Porque é isso que Jacó ele fez. Ele não só pediu ao Senhor por proteção, mas ele fez alguma coisa logo depois, porque ele dividiu lá o gado, os animais dele que ele tinha, né, 600 animais, ele dividiu aquilo para dar como presente para Esaú. Então, quando nós enfrentamos dificuldades, nós devemos orar sinceramente pedindo ajuda e depois então fazer tudo o que nós pudermos para vencer essa dificuldade. O Elder Richard Scott, ele falou o seguinte: quando ele responde sim, é para nos dar confiança. Quando responde não, é para evitar que erramos. Quando não responde, é para que nós possamos desenvolver a nossa fé. Nossa fé nele, da obediência aos seus mandamentos e da disposição para agir de acordo com a verdade. Espera-se que assumamos a responsabilidade por nossos atos e tomemos uma decisão condizente com seus ensinamentos, sem primeiro receber uma confirmação. Não devemos ficar sentados, esperando passivamente, e nem devemos nos queixar porque o Senhor não se manifestou. Nós devemos agir. Aí aconteceu uma coisa bem interessante ali naquela história, né? Porque logo depois disso, existe um cenário, né, de alguém que lutou com Jacó. E lá no manual do Instituto fala o seguinte: quem lutou com Jacó no Monte Peniel? As escrituras dizem que foi um homem. Os intérpretes da Bíblia afirmam ter sido um anjo. É bem mais provável que tenha sido um mensageiro enviado a Jacó para abençoá-lo. Pensar-se que lutou com um anjo e segurou-o para que não se fosse está fora de questão. O termo anjo, quando usado nas escrituras, ele pode referir-se às várias vezes a mensageiros portadores de alguma instrução importante. Mais adiante, né, do mesmo capítulo, quando Jacó diz ter visto o Senhor, isso não tem relação alguma com essa luta que ele teve. E lá no versículo 27, Jacó falando então com o Senhor, ele disse: qual é o teu nome? O Senhor perguntando a ele. E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E é interessante a gente notar que o nome Israel significa aquele que prevalece com Deus. O que é para você prevalecer com Deus? O que é prevalecer com o Senhor? Já parou para pensar sobre isso? Por que às vezes é difícil tentar resolver conflitos em nosso relacionamento problemático? Porque era o que estava acontecendo ali entre Jacó e Esaú. Por que às vezes é tão difícil nós conseguimos resolver esses problemas em relacionamento? Quando foi que vocês viram a paz ser restaurada num relacionamento porque alguém fez um esforço para resolver o conflito? Que pensamentos ou sentimentos você teve ao ver isso acontecer? E a gente vê isso acontecer aqui nessa história, no final dessa história entre Jacó e Esaú. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então, 400 homens com ele. Então imagina o exército que Esaú tinha. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as tuas servas. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o. E lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Quando que Jacó poderia imaginar que esta seria a atitude que Esaú ia tomar? Então disse Jacó: não, se agora achei graça aos teus olhos,
peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto vi o teu rosto como tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me deu, e porque tenho de tudo, estou com ele até que a tomou. Eu gostaria de encerrar essa aula de hoje, esse nosso bate-papo, com essa citação aqui. Qual é a nossa responsabilidade quando somos ofendidos, mal compreendidos, tratados de modo injusto ou rude, vitimados por pecados alheios, transformados em ofensores por uma palavra, falsamente acusados, desprezados, magoados por aqueles que nos amamos, a quem amamos, rejeitados em nossas ofertas? Será que nos ressentimos, tornando-nos amargos, guardamos rancor? Ou resolvemos o problema, se pudermos, perdoamos e livramos-nos do fardo? A natureza de nossa resposta nessa situação pode muito mesmo determinar a natureza e a qualidade de nossa vida aqui e na eternidade. Mesmo que aparentemente a outra pessoa mereça nosso ressentimento ou ódio, nenhum de nós deve arcar com o preço do ressentimento ou do ódio por causa do que isto faz a nós. Então, depois que Jacó e Esaú encontraram, Esaú ofereceu-lhe então para viajar com Jacó e sua família prosseguiria sua jornada até Canaã. Jacó disse que sua caravana teria que viajar mais lentamente por causa dos animais e das crianças, e sugeriu que Esaú prosseguisse sem eles. Esaú então voltou à terra de Seir. Então é interessante notar as consequências que nós podemos ver relacionadas a toda essa história. Então, logo depois que Esaú resolveu então voltar para sua terra, a pedido ali de Jacó, só continuando aqui, lá no versículo 18, 19 e 20, fala o seguinte: e chegou Jacó, deixa eu só abrir aqui de novo o versículo que fala o seguinte: e chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e acampou diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que armara sua tenda das mãos dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou Deus, o Deus de Israel. Todo o tempo que Jacó passou nessa situação toda, ele passou em forma de agradecimento ao Senhor pelo tudo que estava acontecendo com ele. Porque ele teve a proteção do Senhor, o Senhor o protegeu de Esaú, né? Ele teve a chance de se reconciliar com Esaú. Esaú, por incrível que pareça, teve essa prioridade, né? Essa espontaneidade de chegar e dar um jeito naquela situação, acabar com aquela rivalidade. E aí, eu tenho uma citação aqui para a gente encerrar, que fala exatamente sobre isso. Certamente, cada um de nós poderia mencionar uma gigantesca lista de cicatrizes, tristezas e memórias dolorosas que nesse exato momento ainda corroem a paz no coração, na família ou na vizinhança de alguém. Tenhamos nós sido a causa desse sofrimento ou o alvo dele, essas feridas precisam ser curadas para que a vida seja tão recompensadora quanto Deus deseja que ela seja. Semelhante à comida que seus netos cuidadosamente verificam para vocês na geladeira, a data da validade desses ressentimentos antigos já passou há muito tempo. Não abra um precioso espaço em sua alma para esses ressentimentos. Você que permite que maus entendidos terríveis se arrastem ano após ano, planejando se livrar deles algum dia. Você que mantém vivas infelizes desavenças porque não é capaz de compreender que hoje é o dia de sacrificar seu orgulho e de dar um fim a essas coisas. Você que passa amuado por alguém na rua sem cumprimentá-lo devido a alguma disputa tola. Você que permite que o coração de alguém sofra por esperar uma palavra de apreciação ou compaixão
que você um dia pretende expressar, vá imediatamente e faça agora o que você talvez jamais tenha outra oportunidade de fazer. Irmãos, eu acho que essa é a grande lição que nós podemos aprender dessa história entre Esaú e Jacó. Precisamos fazer agora o que talvez jamais tenhamos outra oportunidade de fazer. Eu espero que essas coisas possam realmente fazer sentido para a tua vida, porque eu particularmente amei poder falar dessas coisas aqui e aprender um pouquinho mais a respeito dessa história de Jacó, de Esaú, e de aprender o quanto o Senhor providenciou para que Jacó pudesse ter as bênçãos prometidas a ele. E a proteção que o Senhor ofereceu a Jacó o tempo todo, para que essas coisas pudessem acontecer. Eu sei que realmente o Senhor ele tem a mesma bênção prometida para nós. Eu acho que o desafio que pode ficar para a gente é o que nós estamos fazendo para chegar perto ou nos aproximar dos convênios que nós fizemos, para que possamos cumprir então as promessas que nós prometemos lá atrás e consequentemente dessa forma ganhar as bênçãos que o Senhor tem prometidas para nós. Eu gostaria de deixar essa mensagem com você e essa aula, esse nosso bate-papo. E por favor, não esqueça aí de dar aquela curtida e também de compartilhar com os amigos de vocês. Se você não é inscrito no canal ainda, seja bem-vindo aqui e não esqueça de se inscrever também, beleza? Obrigado aí e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.